estudantes, bem-vindos à nossa programação especial de férias. Sou Jorge Wellington e convido a vocês a ficarem ligados na nossa programação, que tem conteúdos especiais para vocês, divertirem-se. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Educação nada mais e nada menos do que Clóris Dias de Andrade Lage, valadarense, multitalentosa. Sua arte passeia pelos pincéis, esculturas, cinema e livros. Seu talento é nato e vem de família. Prima de Carlos Drummond de Andrade, desde cedo, a artista já escrevia seus poemas. Como primo, Clóris leva seu dom para fora do país, recebendo vários prêmios e agraciando os espectadores e consumidores de obras de arte. Das Minas para Gerais, suas obras decoram casas, departamentos públicos, escritórios e praças. Bem-vinda, Clóris, à TV Educação. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Clóris, fala um pouquinho para nós sobre o seu parentesco com Drummond. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, né? Ou pelo menos aquelas que ainda não tiveram o prazer de ler o livro Ecos de Outras Eras. É o seguinte, eu tinha conhecimento que eu era prima dele, mas eu nunca tinha contato. Eu só fiz contato com o Carlos quando eu casei, que eu fui para Guanhães, e o vizinho lá da minha sogra, eu tinha um tio chamado Casimiro Andrade, que era muito amigo do Carlos. Então, como artista plástica, antigamente, a gente precisava de um crítico de arte fazer uma apresentação do artista, mesmo se a obra não fosse boa, ele tinha que falar, se ele falasse que era boa, a gente conseguia entrar em galerias de arte. E não era de graça, não, você tinha que pagar. Então, eu pedi o tio Casimiro, falei, ô tio, o Carlos mora no Rio de Janeiro, ele deve ter muitos conhecidos lá, crítico de arte e tudo, se eu podia fazer o favor de me dar o endereço do Carlos, que eu vou escrever para ele, vou pedir para ele para arranjar um crítico de arte para mim, porque eu estou querendo entrar nas galerias de arte do Rio de Janeiro, São Paulo, nas galerias do Brasil. Aí, isso foi em 1964. O tio Casimiro, então, me arranjou, eu escrevi para ele e fiz uma jogada. Eu mandei um quadro para o Carlos e mandei fotografia de outras obras. E acontece que o que ele falou, agradecendo a obra, embora ele tenha respondido para mim o endereço de um crítico de arte, o endereço, o telefone, tudo direitinho, mas o que ele falou na carta, agradecendo a obra que eu mandei para ele, não precisou de eu ir atrás do homem. Maravilha! Não precisou, bastou. Você entendeu? Então, até hoje eu uso as expressões que ele usou naquela época. Então, eu com as palavras dele, eu fui para o Rio de Janeiro, São Paulo, para o mundo inteiro. Clóris, revele para nós o segredo dessas palavras. Pois não. Seu quadro é lindo, como concepção e como realização. E eu e Dolores ficamos contentíssimos com seu presente. O muito obrigado sai dos nossos corações agradecidos. Tenho pena de não ser crítico de artes plásticas, artes visuais, como agora se diz, para com autoridade falar dos seus méritos artísticos. Como não sou, venho me abstendo de escrever sobre os assuntos e arte, lembrando-me da velha observação de Portinari. Os leigos não devem se meter a entendidos. Isso não impede que eu fique daqui, torcendo pelo merecido reconhecimento público do seu valor, como criador original que tenta louvar a nossa Minas. Esse dia virá, estou certo. Maravilha! Tem a assinatura de Carlos, tem as palavras sábias de Carlos Drummond
E também tenho o reconhecimento de ser mineira e mineiro como ele. Como eu disse em outras licenças. Você vai ler mais um pedacinho? Não, tem um, se eu puder, o Carlos, ele fez em 82, passar de ano novo, para 81 para 82, ele fez um poema para mim. Preciso não. Nem os filhos, nem a filha, porque ele só teve uma filha, né? E nem os netos não têm esse poema, que ele fez para Clóris. Não, então precisamos ouvir. Então ele fez um poema com palavras. Ele fez uma escultura com palavras. Presta atenção. Fazer de areia, terra e água uma canção. Depois, moldar de vento a flauta que há de espalhar essa canção. Por fim, tecer de amor lábios e dedos que a flauta animarão. E a flauta, sem nada mais que puro som, envolverá o sonho desta vida, por todo sempre na amplidão. Maravilhoso, né? Temos que aplaudir. O que é Carlos Drummond de Andrade em nossa vida? Maravilhoso, né? Carlos e Clóris. Não tinha como não ser primo. É primo segundo grau. Ele era primo primeiro da minha mãe, primo segundo grau meu. Mas o sangue maravilhoso. Os avós eram irmãos. Estão fluindo constantemente. Clóris, qual o seu estilo de arte? Bem, quando eu comecei como todo artista começa, copiando alguma coisa, não é? Inclusive, eu comecei com 12 anos, mas com 3 anos, eu sentava na porta da loja do meu pai, ali na Afonso Pena, esquina com Ribeiro Junqueira, atrás do Colégio Bituruna, eu sentava na porta da loja dele, da Casa Perpétuo Socorro, colocava um tamborete na minha frente, papel, lápis, e eu já desenhava a Bituruna e borboleta e baratinha. Então, com 3 anos, se meus pais tivessem colocado tinta e pincel na minha mão, eu acho que eu teria pintado. Mas foi com 12 anos que meu pai me levou para o Colégio Santa Clara de Tambacuri, colégio de freira, que era só meninas de poder aquisitivo alto aqui de Valadares, mas o papai tinha um carinho todo especial comigo e quis que eu tivesse uma educação melhor. Então, me levou para Itambacuri. Então, quando chegou lá, com 12 anos, eu queria aprender a pintar, eu queria aprender a tocar piano, eu queria tudo. Aí ele falou, você tem que optar, porque chega aqui, já tem a conta do colégio para pagar. Tem uma conta de doce de todo tamanho. Você ainda quer pintura, ainda quer piano? Então, eu fiz uma opção inteligente, porque com 12 anos eu optei pela pintura, porque eu jamais poderia tocar piano e pintar ao mesmo tempo, não é? Verdade. Mas eu escrevi, que foi com lágrima nos olhos que meu coração optou. Hoje, embora feliz com a pintura, a música me fascina, me eleva e me faz voar. Mas é através dela que eu bato as asas, registro o outro lado e torno a voltar. Maravilhoso. Entendeu? Então, eu comecei copiando. Por exemplo, a irmã Germana, que foi minha primeira professora, ela não tinha técnica para passar para mim, porque ela também era autodidata. Ela não sabia, por exemplo, nem ampliar uma gravura. Se eu quisesse colocar um coração desse tamanho, ela não sabia me explicar como que eu fazia. Ela simplesmente colocava, por exemplo, um cavalo em cima do cavalete e falava, copia. Então, se o cavalo, por exemplo, era marrom, eu fazia ele verde, azul, amarelo, mas não fazia ele marrom. Eu já criava alguma coisa, entendeu? Então, depois, eu comecei a pesquisar e fui copiando, por exemplo, Renoir. Eu comecei a fazer retratos do meu avô lá de Virginópolis, que foi o primeiro professor e diretor de escola de Virginópolis, e saí pintando animal, gente, essas coisas assim. Depois, com mais ou menos, depois que eu tinha casado, que eu tinha meus 35 anos por aí, eu falei, gente, mas eu queria ser reconhecida. Então, eu tenho que ter um estilo. Eu não posso ficar só copiando, né? Aí eu comecei a jogar tinta na tela sem riscar e buscar formas através das pinceladas. E foi aí que nasceu a pintura mística, que eu criei aqui em Valadares, a Bienal Nacional de Arte Mística,
que é a revelação do eu interior do artista no momento que ele cria. Entendeu? E, inclusive, quando eu fiz a exposição em Luanda, na África, o ministro da Cultura, ele pediu uma explicação, por exemplo, mas eu estava já na outra fase, eu já estava no abstrato. Aí ele falou, mas o que é a pintura abstrata? Eu falei, olha, o artista, quando cria, ele coloca na tela o momento dele. E o espectador, quando olha também, enxerga o que está dentro dele no momento, né? Aí ele olhou a tela e falou, eu estou vendo umas frutas. Eu falei, o senhor está com fome? Ele falou, estou. Eu falei, porque aqui não tem fruta. Então, o espectador também, ele é livre para interpretar a obra. Para interpretar a obra. Fantástico. Estudantes, peguem essa dica. A obra é sua. O espectador, ele vai interpretar da maneira dele. Então, isso é fantástico. Muito bom, Clóris. Clóris, depois eu tenho uma ligação das borboletas, que você começou a pintar borboletas, com o livro Borboletando. A gente vê muitas borboletas em suas obras, muitas. E quando você disse das características da sua obra, a gente vê também muita luz. A luz, ela está presente constantemente. Você está pintando flores, tem luz, você vê a luz. É algo assim, totalmente de cair o queixo, né? Você se maravilhar com essas obras. Mas só voltando aqui no livro Ecos de Outras Eras, que depois eu quero saber um pouco do seu trabalho como cineasta. O que te motivou a escrever esse livro, Ecos de Outras Eras? É o seguinte, o Serginho, meu neto, filho do Marral, ele estava fazendo um trabalho aqui na escola e ele chegou perto de mim com um globo. Ele chegou e falou assim, ô vó, da onde foi que vieram os nossos ancestrais? Eu olhei para a carinha dele e falei, você sabe que eu não sei? Mas um dia eu vou te responder. Então, foi ele que me incentivou a correr atrás para poder descobrir de onde que vieram os nossos ancestrais. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa e planejei a viagem lá na Espanha, né? Para poder começar por lá, porque os Andrade, por exemplo, eles entraram, através da minha pesquisa, eles entraram no norte da Espanha, né? E então, lá na Galícia, que eles entraram, e eu planejei tudo direitinho, fiz um contato com o pessoal lá de Salvador, Cavaleiro de Santiago, eles me arranjaram uma pessoa lá na Espanha que me acompanhou e me levou em alguns lugares que eu precisava de conhecer. Inclusive, aqui nesse livro, é pena não ter mais para vender, né? Para poder mostrar, para a gente poder vender, não tem mais na livraria, acabou tudo. A minha sorte, então, que eu tenho um exemplar na época do lançamento, graças a Deus. Porque, então, eu fiz uma programação e levei uma neta comigo, a Bruna, que hoje é médica também, ela foi comigo para me ajudar a fotografar e filmar. Então, E eu ficava assim, mas se eu sou artista plástica, deve ter uma resposta. Porque se eu sou autodidata, porque eu não aprendi, igual eu te falei, não aprendi técnica. E eu fui fazendo pesquisa, por exemplo, eu chegava numa exposição de um artista, eu queria saber o material que ele usou, a técnica, como é que aquele estilo, tudo isso eu sempre perguntava, entendeu? Então eu ficava assim, no meu subconsciente, se eu sou artista plástica, eu sou escritora, eu sou cineasta, mas de onde que vem isso? Então, quando eu cheguei lá em Santiago de Compostela, que foi o primeiro lugar que eu desci, eu aluguei um carro e fui, mas a minha neta, para a Praça do Obradoiro. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela catedral mais linda da Espanha, eu falei, gente, mas que coisa! Qual foi o arquiteto que fez isso? Aí falaram comigo, olha, ela tem 900 anos e era o mais solicitado da Espanha. Ele chamava-se Domingos Andrade. Então, eu já comecei a ter resposta a partir dali daquela praça.
Depois eu fui visitar templos, mosteiros, tudo com os nossos ancestrais enterrados até dentro dos templos. Entendeu? E lá também nós visitamos uma vila em homenagem aos Andrade, Andrade, a vila. E é pena que eu não pude, nós fomos lá num domingo e tinha até uma igreja lá e tudo, em homenagem aos Andrade. A vila, ela não chama Andrade, ela chama Andrade, em homenagem aos Andrade, tá? Mas foi muito bom e valeu. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei 4 anos fazendo isso aqui. Quando eu cheguei no Brasil... Trabalho de formiguinha, de pesquisar, historiador. É. E eu lembro que o meu marido até brincou comigo na época, falou, você não ficou doida até hoje, não fica mais, não. De tanto que eu lia, você entendeu? E eu fui para Brasília, eu fui para vários lugares por onde passaram os nossos ancestrais, aqui no Brasil também, porque eles chegaram, inclusive, não sei se você tem conhecimento disso, por exemplo, eu tenho genética de judeus, entendeu? E os judeus, eles dominaram o norte da Espanha durante 700 anos. Quando veio o período de reinado, o rei exigiu que eles se convertessem ao cristianismo. Uhum. Quem não quis teve que ir embora. Entre Espanha e Portugal, Neymar não tem. Foram 140 mil para Portugal, foram embora. Passados só 4 anos, o rei de Portugal quis casar com a filha do rei da Espanha. Ele falou, só se você fizer o que eu fiz aqui. Ou ele se converte ou você manda essa turma embora. Era 1530. Chamados cristãos novos. 1530, o Brasil já tinha sido descoberto. Aí eles fizeram uma reunião e combinaram, vão tirar o nosso sobrenome, vão colocar nome de flor, nome de árvore, nome de fruta, nome de profissão, nome de objetos, e vamos embora para o Brasil, que nós nunca mais vamos ser perseguidos. Então, por exemplo, a minha avó é Andrade Pereira dos Santos. Olha a pera, a fruta, não é? Então, por exemplo, tem vários sobrenomes. A partir dessa pesquisa que eu fiz, é que às vezes, por exemplo, eu estou assistindo uma entrevista de alguém, quando eu vejo o sobrenome dele, é da minha árvore, ó. Verdade. Não é? Então, por exemplo, Carvalho é nome de árvore, Pereira é nome da fruta, que mais? Cunha é um objeto, fulano de tal da cunha, né? Então, por aí vai, a gente vai ligando e tudo, e foram 4 portões de entrada, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Gente, fantástico essa aula de história. Naquela introdução que nós fizemos sobre as obras de Clóris Lage, nós descobrimos também que ela é uma historiadora. E eu vou pegar aquilo que o marido dela falou. Se não ficou louco, não fica mais. Então, eu como historiador, eu ainda estou nesse patamar. Que bom, maravilhoso, né? Só para finalizar, Clóris, conta assim, rapidamente, o seu trabalho como cineasta, que eu vou finalizar com um borboletando. Como cineasta é o seguinte, porque eu achei que eu precisava de registrar algumas coisas da minha vida. Então, eu comecei, por exemplo, fazendo, inclusive, alguns documentários da família, né? Inclusive, sexta-feira agora, vai ter uma confirmação de uma escola lá no Altinópolis, com o nome da minha mãe, Violeta Dias de Andrade. Ai, que maravilha. Entendeu? Município. A mamãe foi professora também, né? Então, na época, nós solicitamos essa colaboração, né, municipal para dar o nome da escola para Violeta Dias de Andrade, e agora vai ser confirmado, sexta-feira, essa escola lá em Altinópolis, Violeta Dias de Andrade, é o nome da minha mãe. Maravilha. A gestão de Valadares, a atual gestão, ela está valorizando os filhos. Então, está tendo essa readequação de alguns nomes, né, de algumas instituições, para valorizar o povo de Valadares, quem fez a história de Valadares. Isso é muito importante. E só para finalizar aqui, o livro Borboletando de Clóris Lage, é o mais novo.
né? Dentre todos os que você Esse que é você o fez. último, mas é um resumo de todos que eu escrevi. Esse é ele. Então, ok. Então, aqui é o resumo. Borboletando, que tem tudo a ver com a história de Cloris Lage, de bater as asas, de ir para o mundo, e tem a ver com aqueles desenhos que ela fazia enquanto era ainda uma menininha, né? Uma criança. Né? Cloris, muito obrigado pela sua participação na nossa programação especial de férias, levando um conteúdo e entretenimento para os nossos estudantes. Que você venha mais vezes à TV Educação, à casa dos nossos estudantes. Muito obrigado pela sua participação, pela sua fantástica história de vida. Muito obrigada, eu agradeço e sempre que precisar, estarei aqui. Ótimas férias para todos e até a próxima.